Bom dia, queridos. A graça e a paz de Cristo seja com todos os irmãos que estão aqui conosco, com os irmãos que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir em seguida, depois, com essa live que nós estamos fazendo, e que haja edificação de todos, para que a gente possa crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Hoje nós vamos compartilhar o texto que está em Filipenses, capítulo 2, os versículos 12 e 13. Os irmãos que estão acompanhando podem abrir a Bíblia para a gente ler junto. Se não tiver a Bíblia, escutam o que nós estamos lendo a respeito do texto. Aqui diz assim, 2 Filipenses, o capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Esse texto eu achei assim muito interessante e pertinente, porque na realidade ele vai falar como desenvolver a salvação com temor e tremor. O que significa esse temor e tremor? Não é o sentido como a gente pensa de um medo por cobrança, ou medo porque haverá penalidade. Não. Esse temor é um contexto fóbico, a palavra é phobos, que está aí, é um medo de reverência, é o medo de compreender quem Deus é e quem nós somos. Por isso que ele usa temor e tremor. E esse tremor, ele revela que temor e tremor significa assim, que nós temos que fazer algo que nós recebemos, que é a salvação, uma coisa tão grande, e que nós não temos habilidade para trabalhar isso que é a salvação. É isso que ele está falando em temor e tremor. Então é algo assim tão grandioso o que nós recebemos de Deus, que nós temos que responder essa graça, esse amor recebido de Deus, e a gente tem uma dúvida muito grande de como fazer isso. Por isso que ele coloca na sequência esse porquê. Porque ele já está dizendo nesse porquê, Paulo, na sequência, fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ele está dizendo assim, ó, você tem habilidade para fazer, mas você sente que reduzido nessa habilidade para alcançar o que está sendo pedido. Ser de santo, ser de perfeito, como Deus é perfeito. Fala, mas isso é impossível. É assim que as pessoas sentem, a impossibilidade. Aí Paulo fala, por quê? Aí ele diz assim, porque Deus é quem efetua. Não é você que realiza. É Deus quem efetua em você isso. Então, tanto querer como realizar. Então não pertence a você. Você não fica preocupado em querer fazer isso no braço, como o religioso faz. Não. Você vai precisar estar, de alguma maneira, compreendendo o que é esse sentido que ele está falando, de temor e tremor. É de grande responsabilidade, vou frisar bem isso, é de grande responsabilidade. Nós nos achamos não capazes de... Você chega uma pessoa e fala assim, Jesus deu um imperativo, ser de santos. Fala assim, mas só Deus é santo. Tá vendo? Já estou achando o quê? Uma justificativa, uma desculpa. Então, para qualquer coisa que a gente não alcança, a gente arruma o quê? Uma justificativa. Mas não tem contexto de desculpa e justificativa para que ele falou sede, é imperativo. Depois ele falou sede perfeito como Deus é perfeito. Você fala assim, não dá. Tá vendo? Esse é o tremor que ele está falando, que é de grande responsabilidade. Então, eu quero trabalhar aqui 3 palavras que são fundamentais para entender a salvação. A primeira palavra é pertencer. A segunda palavra é permanecer. E a terceira palavra é perseverar. Veja que essas 3 palavras, queridos, elas começam com per. Per. E por que per na língua? Porque ela tem uma estrutura da construção dessa palavra que nos ajuda a entender o verdadeiro sentido dessa palavra. O que é, primeiramente, pertencer? A palavra per, esse prefixo, ele é comum dizendo completo, o que é completo. O que é total, não tem mais nada a acrescentar. É aquilo que já está amadurecido, pronto. É do jeito que deveria ser.
Per. Não cabe mais nada. Não há mais vazios. É per, completude, através de. Ficou bem claro? É o per. Aí vem a sequência dessa palavra. Pertencer a Cristo. O que é pertencer a Cristo? A palavra pertencer é ser propriedade de. Porque per significa total, totalidade, completude, e tenere é ter, é possuir. Então é deixar ser possuído plenamente por quem? Por Deus, por Cristo. Então tem que pertencer, porque quem tem Cristo é cristão. Então um cristão, ele entra dentro desse contexto, essa grande responsabilidade que ele tem temor e tremor. Mas que ele não sabe como fazer. E Paulo já ensinou a gente dizendo assim, não fique pensando na tua força. Pensa na força do próprio Deus, que é o Espírito Santo em você que fará essa obra. Pronto, descanse. Pertença a Cristo. É esse o primeiro ponto que nós temos. Porque é ter Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Por isso que a primeira coisa que acontece, ele fala no final assim. Porque Deus é quem efetua em você tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então muitos ainda não entendem qual é a vontade de Deus. É isso. Não, a vontade de Deus explicitamente são 3 na Bíblia. E também Romanos 12:1 fala que a gente deve vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então qual é a boa vontade de Deus? Crer em Jesus. 1 João 6,40. Essa é a vontade de Deus. Que vocês creiam em mim. Que vocês tenham a minha pessoa como referencial. É ter, é pertencer. E entendo a salvação que eu fiz e a importância dessa salvação e vocês responderem a ela de uma maneira plena. Amém? Essa é a primeira vontade de Deus, crer em Jesus. Qual é a segunda vontade de Deus explícita na Bíblia? Ele diz assim, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. A vossa santificação. E em tudo dai graças em Cristo Jesus. Porque você, tendo Cristo, vai estar em Cristo e vai viver esse Cristo. Porque você vai se identificar com Cristo e, consequentemente, você vai ter o Espírito de Cristo. E tendo o Espírito de Cristo, então você vai permanecer em Cristo e vai ter vida e vida plena agora e eterna depois. Então, o primeiro ponto é pertencer, ter Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Não é usar Ele como indivíduo para resolver meus problemas, não. É pertencer a Ele e ouvir o que, como o Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, eu sou ovelha. Se eu sou ovelha, eu não tenho posse. Eu sou a posse dEle, porque Ele é o meu Senhor. Senhor e o meu Salvador. Então a salvação começa aí. É a fé que eu tenho depositada no que Ele fez por mim, porque eu não era capaz de fazê-lo, porque é Deus quem faz isso em nós e através de nós. Amém? Segunda palavra que nós temos ainda é permanecer. E ele fala assim, quem permanece em Cristo é permanecer, é estar. Per é permanecer de uma maneira plena e manere é ficar. É ficar como Cristo é. Amém? Permanecer em Cristo é estar em Cristo. O que é estar em? É você estar unido. Não é junto. Não é próximo. Não é alguém que eu olho para ele e falo assim, ô Jesus. Não. É diferente. É você olhando para ele e se identificando com ele na pertinência do pertencer. Você agora tem o Espírito dele em você. É o Espírito Santo, que o Espírito dele é o Espírito Santo que agora está em você. Porque quem tem o Espírito de Cristo é cristinho, é cristão. E ele vai expressar agora, através da sua vida, esse Espírito que é de Cristo. Então ele permanece em Cristo. É ter a natureza santa. Enquanto pertencer é ter a identidade de Cristo, permanecer significa ter a natureza santa de Cristo. Então, a partir daí nós vamos ter um processo que a salvação me proporcionou e eu respondo agora com uma forma de vida santa, em santificação e não mais como vivia afastado de Deus em forma de pecado. Terceira palavra é perseverar. Tem esse per, que é total também, e vem a palavra severus. Severus significa estrito e também sério.
Severus é sério. Aquilo que é sério. A gente não deve brincar com a salvação, porque tem risco de perdê-la. A salvação você ganha de graça, você não faz nada para tê-la. Basta você querer pertencer. Você quer Jesus para você? Mas falo sim. Agora, você vai ser enxertado, como já vimos em estudos, na videira. E Jesus falou, meu pai é agricultor, João 15. E eu sou a videira. E vós sois os ramos. Se vocês estiverem enxertados em mim e permanecerem em mim, e a minha palavra permanecer em você, a seiva está passando de Cristo para nós. É o Espírito. A seiva é o próprio Espírito Santo que estava nele, está em nós. Vai passando a seiva. E aí nós vamos produzir frutos. Então as pessoas ficam preocupadas em fazer obras. Ah, agora eu sou cristão, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa para Deus, tenho que fazer alguma coisa para o meu irmão. Senão eu não vou para o céu, tá vendo? Tudo distorcido. É Deus que faz isso em nós, por nós e através de nós. E as pessoas ficam preocupadas em querer fazer. Não. Você tem que descansar, ter Ele como seu Senhor e Salvador. E quando você estiver ligado em Cristo, o que vai acontecer? Esse Espírito Santo vai passar automaticamente, porque eu guardei a palavra e guardei o quê? Diz lá João 15. O que? Permanecer em mim. Porque sem mim nada podeis fazer. Teve até um estudo aqui que o pastor já deu. Sem mim nada podeis fazer. E por que a gente não pode fazer nada? Porque nós precisamos estar ligados a essa fonte de vida que provém de Deus em Cristo Jesus, que nos alcança. Amém? E o Espírito Santo faz isso. Então, perseverar agora é manter-se firme até o fim. Por que manter firme até o fim? É para andar como Cristo andou. Como é que Cristo andou? A gente começa curando, profetizando, fazendo. Não, Cristo não andou assim. Cristo andou em comunhão com Deus, Pai. Cabeça dele era o Pai. E nós temos o cabeça, Cristo. E por isso nós andamos como Cristo andou, em comunhão. Então, se eu andar em comunhão, eu estou perseverando e mantendo a comunhão para que ocorra o quê? Aquilo que é sério, aquilo que eu estou fazendo e fazendo não por mim, não a partir da minha alma, mas a partir do que Deus revela no meu espírito, como eu tenho que agir com a minha alma e com o meu corpo. Então é a unção do Espírito Santo, essa ligação que nós temos que ter nessa unção do próprio Deus. Para que tudo isso? Desenvolvendo a salvação, ele falou, para você ser o quê? Como nós vimos, santo e perfeito. Santo, perseverando. E perfeito, santo, permanecendo. E perfeito, perseverando. Amém? Até aqui está bem, tranquilinho? Amém, irmãos? Vamos seguir. Pertencer tem algo mais. É ser cristão, como eu falei. É ter a identidade de Cristo. Então a pessoa agora já não olha mais para você externamente. Vai olhar para você e poder ver em você um cristinho. Por isso é chamado de cristão. E o que ele fala nesse primeiro ponto? Ele fala de valor. Qual foi o valor seu? Qual é o teu valor para Deus? Aí você fala assim, a minha salvação teve um preço. Foi preço de sangue. O preço eu sei qual foi. Mas e o valor? O valor não. Porque nós conversamos um pouquinho a vez passada. O valor eu não sei qual é o valor. É tão incomensurável que eu não sei. E por isso que eu fico com temor e tremor de tão grande amor que eu recebi. Então eu estou pertencendo agora, não mais esse mundo. Eu não estou pertencendo ao homem adâmico, eu não estou pertencendo à velha criação. Agora eu estou pertencendo a um reino. Eu estou agora, fui comprado por um preço de grande valor. Que preço? Não foi dinheiro, não foi ouro, não foi prata, não foi joia. A palavra de Deus diz, você foi comprado com o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E pertencendo a Ele, você não pode mais ver do jeito que você quer. Você tem que expressá-lo, Ele, porque agora você tem a identidade de Cristo, você é cristão. E aí, você tendo a identidade de Cristo, você vai ter uma nova natureza que o Espírito Santo vai te dar, porque a palavra de Deus e o Espírito Santo vai formar em você um novo ser.
É o estar em Cristo, é uma nova natureza. Estar em. Ficou bem claro? Pertencer, valor. Permanecer, receber a nova natureza. E perseverar, é persistir, é manter essa caminhada andando como Cristo andou, em comunhão com o Pai e com o Filho. Então ter essa nova identidade é uma nova vida que a gente tem, é o nascer de novo que ele fala. Esse é o tal do pertencer. O permanecer é ser uma pessoa santa, separada do mundo. Mas podemos cair, sim, podemos cair. Temos um advogado junto ao Pai. Mas nós não estamos mais para ver a vida de qualquer jeito. Agora nós vamos ver de conformidade com a palavra assim o diz. E como o Espírito Santo nos orienta, segundo a vontade de Deus. Para expressar o que? A santificação. Porque quem está em Cristo, diz a palavra de Deus, é uma nova criatura. Nasceu de novo. O velho homem morreu. Está desenvolvendo o quê? A salvação. Quem está fazendo isso? Para começar, eu nem queria estar com Deus, mas Deus me amou. E eu senti essa bondade e o amor de Deus, resolvi pertencer a Ele. E deixar de pertencer ao mundo. Os irmãos estão entendendo? Pertencer. Aí eu saí de um lugar que era de trevas para um lugar de luz. De um império fui para um reino. De um lugar onde não tinha graça, para um lugar que tinha graça. Ele falou, então agora, você, sendo identificado com meu filho, Cristo, e tendo uma nova natureza santa, você deve continuar desenvolvendo a tua salvação e tendo essa nova natureza, porque quem está em Cristo é uma nova pessoa. É uma nova pessoa. Aí a pessoa olha para você e fala assim, mas você é do mesmo jeito, você não mudou nada fisicamente. Aí você fala assim, não, fisicamente eu estou do mesmo jeito. Mas dentro de mim, o espírito que estava morto ressuscitou. E Jesus ressuscitou o meu espírito, meu homem interior, espírito, foi ressuscitado. E agora eu falo com Deus, eu oro com Deus, eu ouço Deus, eu converso com Deus. E Deus fala comigo, porque eu permaneço em Cristo e permaneço com o Pai. E permanecendo, a mesma seiva que era de Deus para Jesus, agora é de Jesus Cristo para comigo. E comigo para com o meu próximo. Porque eu vou produzir o que agora? Frutos, mas não é por esforço próprio, é pela graça de Deus que está em mim. E essa graça de Deus fará produzir esse fruto. Porque o Espírito de Cristo, quem está unido com Ele, unido, não é ajuntado, é unido. Por isso que eu sempre falo, muitas pessoas ainda estão olhando para Jesus como uma pessoa, ali fora. Não, é você identificado com Ele a ponto tal de você não saber quem é o que está fora, quem é o que está dentro de você. A ponto tal de quem olhar para você ver quem? Cristo. É o que Ele falou para quando perguntar para Ele, Jesus, você está falando do Pai Celeste, mostra o Pai. Ele falou assim, olha para mim. Aí Felipe, eu não estou vendo um homem barbudo. Eu falei, está vendo? Você está vendo um homem barbudo, um homem qualquer. Mas então olha para as obras que eu estou fazendo, os frutos que estão sendo produzidos. Para você saber quem está fazendo não sou eu. Quem está fazendo é o Pai através de mim. E eu não faço nada se o Pai assim não o fizer. Jesus fala isso na sua missão lá em João capítulo 5. Explica a sua missão. Isso é maravilhoso, nós entendemos. E é fundamental. E ainda o perseverar é ser uma pessoa justa. É andar como Cristo andou. Como que ele andou? Fazendo o bem a todas as pessoas. Relacionava com todo mundo e comungava com os santos. Comungava com os justos. Ia na casa de pessoas em que ele tinha prazer em ficar. E tinha lugar que ele simplesmente passava, mas ele nunca rejeitou ninguém. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Então quem anda com Cristo revela o amor e a justiça de Deus. É ter um novo propósito. Então o desenvolvimento da salvação tem essas 3 palavras que nós precisamos guardar. Vamos comigo só recordar para a gente continuar isso. Primeiro, pertencer. A quem nós pertencíamos? Ao mundo, às injustiças, à corrupção, ao pecado. A quem você pertence agora? A Jesus Cristo, ao reino de Deus, ao Pai Celeste, porque Ele fez uma obra maravilhosa. Então desenvolva isso que você recebeu com temor e tremor, mesmo achando que você não tem capacidade, porque quem vai fazer isso não é você.
Não é a obra que você vai fazer, é o Espírito Santo que está em você, porque agora você não só se identificou com Cristo, porque pertence a Ele, é cristão, mas agora você permanece em Cristo, você está nele. Se você está nele, a seiva que alimentava ele, que era o Espírito Santo, agora é o Espírito que estava nele, está em você, não está no mundo. E o Espírito Santo não vai para o mundo, o Espírito Santo vai naqueles que querem pertencer e ter ele como seu Senhor e Salvador. Então aí ele torna-se o quê? Pertinente, e permanecendo, ele vai fazer o que? A seiva do Espírito vai passar por ele, e ele vai fazer a santificação acontecer. Atos de piedade, crescendo no conhecimento de Deus, e atos de misericórdia, abraçando e sendo abraçado, e crescendo nesse processo do conhecimento de Deus, de Cristo, e numa relação com o nosso próximo. Então, agora nós temos então 3 pontos. Que pertencer, nós temos o contexto da identidade. Da natureza é o permanecer. Você permanece nele, porque só o santo pode permanecer no que é santo, senão não dá para permanecer. E o terceiro é perseverar, é ter um propósito. Que propósito é esse? É não fazer mais a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Para nós irmos agora para o final, pertencer é saber o seu valor. Qual é o seu valor agora, sendo cristão, identidade com Cristo, permanecendo em Cristo, estando com Cristo, sendo santo, qual é o teu valor? E agora tendo um propósito para viver de vida diferente. Não olhando para Jesus como indivíduo, mas olhando para Ele como uma pessoa em que você se uniu com Ele. Aí nós vamos começar a ter algumas coisas interessantes. Eu quero que vocês abram Romanos 7 para entender essa palavra pertencer mais profundamente. Pertencer, porque nós já falamos que nós somos comprados. Não com dinheiro, não com joias preciosas, nem nada, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E aí nós passamos a ser unidos com Ele. E Paulo, em Romanos 7, a partir do versículo 1, ele vai fazer uma consideração que muitas vezes a gente tem como desapercebido o que ele está falando e a profundidade do que Paulo está falando aqui. Alguns interpretam até de maneira diferente, num sentido bem humano aqui. E não é nada disso. Paulo está falando da analogia do casamento. Nós somos chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, para um dia estarmos unidos espiritualmente com Cristo, como um homem se une à sua mulher. Nós estamos sendo chamados para sermos unidos espiritualmente com Cristo, como se fosse um casamento, amém? Um amor ágape, com fidelidade, com aliança, uma aliança de sangue. Aí ele diz assim: porventura, ignorais, irmãos. Paulo, ele tem uma sabedoria, uma profundidade que a gente precisa respeitar realmente. Por isso que Pedro fala, ele escreve coisas que os homens inconstantes distorcem, por entender. Veja o que ele fala: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Faz uma interrogação. A lei tem domínio do homem sobre toda a vida? Ele faz a pergunta lá. Aí ele fala, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido. O homem começa a pensar isso de uma maneira humana. Pode pensar, não está errado. Mas ele não está falando isso aqui. Ele está falando algo transcendente. Ele está falando algo de uma analogia de casamento com Cristo. Porque ele vai falar de coisas assim, desde o princípio da criação, deixa homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Claro, Adão e Eva, uma só carne, nós, carnes. Porque foi formado do quê? De um contexto carnal. Mas Jesus não foi formado de um contexto carnal. Ele é homem espiritual. E o que é mais interessante é que as pessoas não entendem o que ele está falando aqui. Agora nós estamos unidos com uma nova semente, uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E pela unção do Espírito Santo. Não fomos gerados mais pela carne e sangue. Nós somos gerados pelo Espírito Santo de Deus. Presta atenção no que ele diz aqui. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Lei, veja a palavra, conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Agora ele vai explicar. Assim, meus irmãos, também vós morrestes. Veja que ele falou para a lei. Relativamente, a
para a lei. A lei não está morta. Eu morri para a lei, mas a lei continua para quem não quer Cristo. Estão sob júdice da ira de Deus. Lei. Ficou claro? Relativamente. Tem uma palavra aqui que tem que ser destacada. Assim, meus irmãos, também, vós morresses relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, e desse modo frutifiquemos para Deus. Como que a gente vai poder frutificar? Primeiro, pertencendo. Segundo, permanecendo. João 15 fala, se você não permanecer em mim, você não pode produzir fruto. E se não produzir fruto, Deus poda, para ver se produz. Mas se não produz, ele vai cortar o ramo. Então, podar não é cortar. Podar é dar condições daquele ramo que é produtivo produzir mais frutos, que está vivo. Mas ele não vai podar naquele ramo que já está seco. O que está seco, ele corta e joga fora, porque não está produzindo. Amém? Então tem que estar o quê? Pertencendo, pertencer. E permanecer. Agora ele fecha. Por quê? Quando vivíamos segundo a carne, homem adâmico, segundo a carne, paixões humanas, pecado, corrupção. Ficou bem claro? Estou correndo um pouquinho por causa do tempo aqui, eu quero terminar o conjunto todo. Vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarmos para a morte. Veja os frutos que era, não era para a vida, era fruto para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, um espírito ressuscitado, entenderam? Novidade de espírito, um espírito agora vivo. É isso que ele veio fazer, ressuscitar primeiramente o nosso espírito. E estamos sentados agora em Cristo Jesus, nos lugares celestiais em Cristo. E não na caduquice da letra, da lei, que a lei mata, a graça liberta, vivifica. Amém? Vou encerrar aqui, tem muito para falar, mas eu quero parar aqui para entender esse primeiro ponto, pertencer. Já entendi o pertencer. Eu preciso agora, entendendo isso, pertencendo a Cristo, sendo um cristão, eu não posso mais viver de qualquer jeito, porque eu vou permanecer em Cristo e vou frutificar agora de maneira diferente. Agora é Espírito em mim frutificando. Permanecer. Essa analogia do casamento é interessante porque nós somos chamados para sermos a noiva do Cordeiro, a igreja, participarmos da boda do Cordeiro. Pois permanecer é saber o lugar onde você está enxertado. Você tem consciência onde você está? Quando Adão pecou, Deus não perguntou para ele, ou nem falou para ele, você viu o que você fez? Eu falei para você, eu te avisei, para você não comer dessa árvore. Ficou bem claro? Eu te avisei. Não, ele chegou para ele e falou assim, Adão, onde você está? É um processo de consciência. Onde você está? Você estava comigo, em comunhão comigo, conversando comigo. Agora você está atrás de uma moita escondido aí, eu sei tudo. Mas eu quero saber de você, na tua consciência, onde você está? Você permanece aonde? Você permanece no mundo? Você permanece na religião? Você permanece numa denominação? Ou você permanece em Cristo? Onde você está? Ele pergunta isso para nós, onde você está? É saber o lugar onde você está enxertado, como um ramo na videira, que está lá em João 15. Também, como um ramo enxertado na oliveira. Romanos, capítulo 9, 10, 11, Paulo fala que nós, gentios, fomos enxertados na graça que pertencia apenas a Israel, que era salvadora para Israel. Cristo veio para os judeus. Eles não aceitaram, então ele deu para todos. E Romanos 11, ele faz uma afirmação muito interessante. Como os ramos que foram rebeldes, foram quebrados, judeus, para vocês, gentios, serem enxertados na oliveira, e vocês são oliveiras bravas. Oliveira brava não produz azeite, não produz espírito. Mas eles não estavam produzindo espírito. Então eu cortei o ramo. 11, 22, 23, Romanos. Vocês, gentios, agora estão enxertados na oliveira verdadeira. Então vocês estão enxertados no reino de Deus e na graça que foi dada aos judeus. A sequência do contexto judaico. E agora, não há mais judeu nem gentil. Jesus quebrou o muro de separação e agora formou a sua igreja. Judeus e gentios num só corpo, igreja. Acabou o muro de separação.
Então agora eu estou falando para vocês num sentido que, estando enxertado, estando na oliveira, vai produzir azeitona, que esmagadas produzirão azeite. Estando enxertado na videira, vai produzir uva, que esmagada produzirão vinho, vida. Mas se vocês não estiverem enxertados ali, na hora que te esmagar, não vai achar nem azeite e nem vida. Um cristão tem que saber ir para a cruz para derramar azeite e vida. Se ele não derramar azeite e vida, então ele não está enxertado aonde? Em Cristo. Vocês nada podem fazer se não estiver enxertado em mim, permanecer em mim. Quer seja na oliveira para Espírito Santo, quer seja onde? Na videira, para produzir vida, e vida em abundância. O que ele fala aqui, ele está falando que se vocês forem enxertados, não fiquem gloriando aí, que você é mais do que ele. Falou, não, tomem cuidado, porque como Deus cortou o ramo da oliveira verdadeira, ele pode cortar vocês que são o quê? Zambujeiro, oliveira brava. Ele pode tirar vocês, ele pode cortar vocês. Porque um dia vocês vão passar pelo julgamento. Então, se você viver de qualquer jeito essa graça, sem temor e tremor, você não desenvolveu a tua salvação. Você ficou apenas um cara que disse sim para Jesus. E usou Jesus para resolver o problema da tua vida aqui e agora. Porque não entendeu a ressurreição. Aqui ele faz considerai, nesse 22, 23. Depois vocês lêem em casa, Romanos 11, 22, 23. Ele fala... Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com você que foi enxertado a bondade, e para os que caíram a severidade. Mas se não permanecer, também será cortado você como um ramo da oliveira, como um ramo da videira. Porque não está produzindo o quê? Fruto digno de um arrependimento. Lembre-se, permaneça. Porque o fruto você não dá porque você quer fazer, porque você é. Não, por você ser, você faz. E você faz não é porque você quer fazer pela tua alma. Você quer fazer porque o teu espírito, no Espírito Santo, disse quando é para fazer. Quando fazer, como fazer e para quem fazer, na hora que fazer, na hora que você fizer. É uma orientação divina. Então, o importante não é fazer a obra. Todo mundo fica pensando em fazer uma obra, levar um prato de comida, dar alguma coisa, ajudar um pobre. Não é isso. É permaneça. Se você permanecer nele, pertencer e permanecer, os frutos, eu vou repetir o que ele falou lá em Filipenses. Os frutos, quem vai produzir é o próprio Deus, que é o meu querer, porque o meu querer é ruim. Eu sou pessoa ruim, má, mas há uma transformação de identidade, de natureza. Está ficando bem claro o que eu estou falando? E aí, ninguém precisa falar para mim o que tem que fazer. É o Espírito Santo que vai falar. Aí você vai olhar para duas pessoas pobres, você vai ajudar uma e a outra não. Você fala assim, mas por que você ajudou uma e a outra não? Fala assim, é um mistério. Mas que mistério que é esse? Esse é o mistério de Deus, que ele revelou para os pequenininhos e não revelou para os grandes. Mas não é para dar para todo mundo, fazer para todo mundo, socialmente para todo mundo, resolver o problema de todo mundo? Eu falo, não, ele não falou isso. Vocês sempre terão os pobres com vocês. Sempre. Mas, Jesus, por que você faz assim num lugar? Cura um e não cura os outros, lá num tanque. Aí no outro lugar você cura todo mundo. Eu falo, porque o pai aqui falou que é um, lá ele falou que é todos. Mas quem está dirigindo você? Falou, o pai. Aí a pergunta é, e você, cristão, quem está dirigindo? Espírito Santo, meu Deus do céu. É o próprio Espírito de Cristo. É Ele que vai fazer o querer em mim. Aí tem hora que você não sabe se é o teu querer ou se é o Espírito Santo falando. Eu quantas vezes eu fico questionando, falo, ontem mesmo já questionei, Senhor, se é o teu Espírito, o Senhor vai revelar. E Ele revelou. Eu falei, meu Deus do céu, como a gente reluta. Você tem que ficar às vezes questionando, porque você não sabe se é você ou se é o Espírito de Deus falando, porque Ele fala em você e com você. O querer, guarda isso, e o fazer não te pertence. É Deus que faz isso. Você tem que ser apenas o veículo. Você tem que pertencer e permanecer. Mas para frutificar e fazer a justiça acontecer, ele fala, então você tem que fazer o quê? Perseverar até o fim. Que jeito? Pertencendo a mim, sendo humilde, entendendo o Senhor e Salvador, perseverando
na permanência. Permanecendo e perseverando. Permanecendo em santificação e perseverando na justiça. Eu quero que vocês abram 1 João 2, 27 e 29 para eu fazer o fechamento dessa primeira parte, para encerrar a última parte aqui, nós encerramos o nosso estudo. Primeira João, capítulo 2, versículo 27 e 29 diz o seguinte: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes. Então o que nós recebemos depois que nós aceitamos, pertencendo, estamos enxertados nele? A seiva. Que unção que é essa que nós recebemos? O Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine. É esse que você tem que ajudar, você tem que cuidar desse, você não pode cuidar desse, você tem que fazer assim, você não tem mais assim, não. E o próprio Espírito Santo vai ensinar você. No começo você precisa de alguém. Uma criança espiritual que nasce, você precisa de alguém que te orienta na igreja. Como ser, como se comportar, como crescer. Mas os nossos pais nos ensinam errado. E às vezes na religião há um ensino errado também. Então nós temos que tomar cuidado e deixar o Espírito depois, quando você tem maturidade, começar a refletir a respeito, entender o que ele está falando. Ele diz assim: não tem necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Que coisas? Da palavra, do que você tem que fazer, como fazer, do que jeito de fazer, que hora fazer, por que fazer, onde fazer, por que não fazer, também. É ele que ensina. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Amém, queridos? Permanecer em Cristo, porque permanecendo em Cristo, independente do que acontecer com você, você sempre terá a direção certa e a decisão correta. Não faça escolhas, tome decisões. Deus deu decisão para nós, não deu escolhas. Coma de tudo, mas dessa não, é uma decisão. Ame, mas não odeie, é decisão. Eu não estou dando escolha. Esse eu vou amar um pouquinho mais, esse é um pouquinho menos. Falou, como pai, sem acepção de pessoas. E aqui ele encerra, ele diz assim: permanecei nele, para que quando ele se manifestar, e quando ele vai se manifestar? Na vinda dele, vai abrir o juízo, vai abrir o tribunal de Cristo. Quando ele se manifestar, ele está falando isso para crentes, ele não está falando isso para pessoa do mundo, não. Está falando para crentes, para os que pertencem e que permanecem. Ele fala assim: e quando ele... Deixa eu ver onde que eu estou aqui agora, que eu me perdi. 27, deixa eu ver aqui, tá? 28. Não, é 27. Todas as coisas, é verdade e não é falsa. Permanecer nele, como também ela vos ensinou. Ele ensinou, o Espírito Santo. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhece também que todo aquele que pratica justiça, justiça é nascido dele. Se não tem justiça, tem gente que é crente e é santo, muito santo, é um cara bom, dentro da sociedade, faz grandes obras filantrópicas, mas é justo? Então um dia eu vou trabalhar só o contexto da justiça para nós entendermos, essa palavra chamada dikaios e dikaiosune, que é a justiça. Para nós irmos para os finalmente, 1 João 3, 6, 9, aqui o próprio João ele fala mais, ele falou assim: esses que estão em Cristo, que permanecem em Cristo, que estão em Cristo, não vivem pecando, porque entenderam isso, porque quem pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. 1 João 4, 15, 16, aquele que confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e não confessar um Jesus Cristo que quebra o galho dele, um indivíduo, mas que tem identidade com ele, a mesma natureza e identidade dele, então ele falou, ele vai fazer a justiça. E ele falou assim: conhecemos, 1 João 4, 15, 16, conhecemos e cremos que Deus é amor, e aquele que permanece no amor, ágape,
permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em vós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo... Quem sabe que um dia haverá um juízo, você não vive de qualquer jeito. E não brinca. Você teme e treme a salvação que você recebeu. Amém, queridos? Não é medo, não. É respeito, consideração por tudo que Ele já nos deu. E a igreja não está fazendo esse propósito pleno, que eu chamo a religião cristã, não está fazendo esse propósito pleno. Por quê? Porque no dia do juízo ele fala assim, você vai manter a confiança, pois segundo Ele é, nós somos neste mundo, como Ele é, não é como Ele será, não é futuro, é como Ele é. Como que Ele é? Santo, justo, bom, honesto, cheio de graça. Por que que isso não acontece com a igreja hoje em dia? Briga, dissensão, discórdia, facção, partido, divisão religiosa, facção religiosa. Por quê? Porque não tem o quê? Pertencer, muitos pertencem. O que que é? Cristão. Permanecer, não é bem assim. E perseverar, eu já desanimei um pouco, tá entendendo? E a perfeição que Deus pediu? Não alcancei, tá vendo? Porque não entendeu o quê? O processo. É um processo de desenvolvimento. Não é uma varinha mágica que no momento você fala assim, eu creio em Jesus, pronto, concedeu tudo. Não, é um processo, é uma vida de santificação e vida de prática de justiça em amor e graça. Se não tiver isso, nunca será perfeito. E ainda assim, quando você chegar no final, você fala assim, ó Deus, é o seguinte, usa da tua misericórdia aí, porque eu tentei ser, mas não consegui não, sabe? Tropecei muito, caí muito, errei muito. Ele fala assim, não, eu sei o que está no teu coração. Eu sei a intenção do teu coração. Você quis fazer o certo. Mas as circunstâncias, outras coisas foram acontecendo, machucou aqui, machucou ali, mas você levantou, você nunca ficou caído, você continuou perseverando. Você não esmoreceu quando chacotearam você. Você não esmoreceu quando eles te abandonaram. Você não esmoreceu quando eles não quiseram nada com você. Você não esmoreceu quando eles falaram contra você. Ele falou, não, você não esmoreceu. Você continuou perseverante. É isso que ele está falando, perseverar para ser perfeito. O que é perfeito? A turma fala, perfeito como o Pai, assim, ser santo e perfeito é impossível. Não, Jesus pediu para ser. E se ele pediu para ser, então não é impossível. No amor não existe medo. Aí, perseverar a palavra para encerrar aqui, eu não quis entrar em todas as terminologias, mas o pômano. O pômano significa até o fim em comunhão com Deus, com o Pai, com Jesus Cristo. Mateus 24, 13, Marcos 13, 13, como Tiago 5, 11 fala, são felizes os que perseveram, são felizes os que vão para a cruz, são felizes aqueles que abrem mão, são felizes os que negam, que nós estávamos falando agora há pouco. Por que a pessoa tem dificuldade de se humilhar, de obedecer? Porque não nega a si mesma, quer impor a sua condição. E quando uma pessoa é assim, ainda não cresceu, você tem que deixar. Criança assim, eu vejo a mulher falar, vai tomar banho, a criançada não vai. A menina não vai, eu falo para ela, deixa. Amarra o cabelo para não cair cabelo na piscina. Você amarra o cabelo doido. Larga assim, deixa limpar a piscina, limpa o cabelo da piscina. Vai para a cruz, limpa o cabelo da piscina, deixa a criança nadar com o cabelo solto, ela quer solto, tá entendendo? Criança. Criança na fé é assim, já vai ter um monte de gente assim. Então, precisamos discernir o momento que nós estamos vivendo e quem somos. Aonde nós estamos enxertados? Misericórdia. Pertencemos a quem? Permanecemos em quem? E perseveramos com quem? Meu Deus do céu. Então, tem que ser isso. E o que ele fala em Romanos 2,4 é algo assim que eu gostaria que vocês abrissem, que eu quero encerrar com isso, que isso aqui é bombástico para a gente. Você quer ser perfeito? Aí ele falou para o homem assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Um homem rico, queria ir para o céu. Você quer ser perfeito? Negue-se a si mesmo. Não se prenda a essas coisas que você está aprendendo. Romanos, para encerrar, capítulo 2. Eu quero encerrar agora a partir do versículo 4, fazendo uma consideração muito rápida nesse capítulo, que é uma riqueza aqui fundamental para o cristão que quer realmente pertencer ao Senhor Jesus Cristo, como a noiva, que quer realmente permanecer nele e que quer perseverar nele. Romanos 2,
o versículo 4 diz o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade, falando de Deus, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Sabe o que conduz a gente a essa condição de contrição, de arrependimento? A bondade de Deus, o amor de Deus. Eu quando vejo às vezes as minhas netinhas lá, não quero fazer isso, eu falo assim, hoje eu aprendi, falei, não faz, não deixa ela chorar, deixa ela ficar alegre, do jeito que ela é. Assuma, ela não vai entender a responsabilidade de limpar uma coisa que suja, onde elas vão largar os brinquedos. Vamos assumir. Nós somos maduros, nós sabemos quem nós somos. Deixa ela crescer. Ajuda ela a crescer em maturidade, em graça, em conhecimento do amor de Deus. Versículo 5 diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira, da revelação do justo juízo de Deus. Deus vai fazer um juízo justo. Eu não sei como será esse juízo, mas eu vou procurar viver de conformidade com o que a palavra dele diz, porque eu vou ter que prestar conta. Em todos os sentidos. Pais, não irritei os vossos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. A gente não entende essas coisas. Mulheres, se submetam aos seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Respeitem elas. Ame, deixa elas bonitas, bela, não deixa elas enrugadas, feias. Porque Cristo deixa a igreja dele de que maneira? Bonita. Age por ela e se entrega por ela. Ama ela, tem zelo por ela. Amém? Porque nesse juízo Deus vai retribuir, versículo 6, a cada um segundo o seu procedimento. Isso ninguém escapa, querido. E sabendo que é um juízo, isso não é coisa pesada não. É temor e tremor. É sabendo que eu não sei alcançar aonde Deus quer, mas eu sei o que Ele quer. Eu vou procurar caminhar na direção. Se eu morrer, eu vou morrer apontando a direção. Quem vier atrás de mim vai saber para onde que eu olhar, que nem Paulo deixou aqui. Dará a vida eterna aos que perseverando, a palavra perseverar aí, aos que perseverando em fazer o quê? O bem. E o que é o bem? É o que vem do bom. Quem é o bom? Deus. Ele faz o bem. Nós não somos capazes. Então, aprendendo com ele, tudo lá que fala de família, da relação com o pai, com o filho, na sociedade, no trabalho, de empregado, de servo, de patrão, tudo que ele fala assim, fazei como se fosse ao Senhor, para o Senhor. A referência é sempre Senhor. E aqui ele deixa muito claro, vai dar vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade, obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus, eu quero encerrar aqui, versículo 11, não há acepção de pessoas. Deus não julga ninguém. João 5, tenho pregado isso, falando dos últimos dias, dos últimos tempos, vinda de Cristo. Eu tenho alertado a igreja desse modo. Muitos não estão acreditando no juízo. Mas o juízo não é para a gente ter medo. O juízo é para a gente poder olhar e falar assim, eu tenho que ver de uma maneira como deve ser vivida e não como eu imagino viver ou como eles dizem que é para viver. Porque o Espírito Santo tem que dirigir. E tudo mostra exatamente essa realidade. Que a gente possa crescer nisso. E entender que para ser santo e perfeito, nós temos que ter esse desenvolvimento da salvação. E como que acontece? Pertencendo a Cristo. Isto é, Ele sendo o Senhor e Salvador da nossa vida. Permanecendo em Cristo. Porque a seiva, o Espírito dele está em mim, e aquele que tem o Espírito de Cristo tem um Espírito com ele. E isso é uma expressão de uma união e não de um ajuntamento, nem de proximidade. Não é um amiguinho que eu tenho, não. É uma união tal que ele e eu somos a mesma pessoa. É como se fosse o homem e a mulher, Cristo e a sua igreja. Nós somos a expressão de Cristo, a esposa de Cristo, se nós quisermos ser a igreja. Perseverando, porque perseverando nós vamos praticar a justiça
e aí nós vamos alcançar o último perfeito. Feito, total, pleno, completo, como Deus queria que a gente fosse. Um homem, como ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem perdeu isso e Jesus Cristo veio trazer isso. Por isso a vontade de Deus se cumpre em Cristo Jesus, quando nós estamos pertencendo a Ele, permanecendo nele e perseverando com Ele, andando com Ele. Não fazendo o que Ele faz, mas andando com Ele para Ele fazer o que Ele quer na unção do Espírito através de nós. Aí nós nos tornamos perfeitos, embora ainda cheios de defeitos. Mas nós somos plenos no que Ele queria que a gente fosse. A igreja, 2021 anos, vamos imaginar assim um ano como contado, ainda está procurando esse contexto. Por quê? Porque não está tendo o ensino que Jesus deixou. Ensino de homens, doutrinas de homens, porque rejeitaram a essência da palavra. E Ele falou, aqueles que rejeitaram, assim eu vou mandar o efeito do mistério da iniquidade que já opera, que vai aparecer no fim dos tempos, para aqueles que não quiseram entender a equidade, que a gente possa entender o que é a equidade. É fazer a justiça acontecer, o amor acontecer, a vida acontecer, com amor desinteressado, sem se preocupar nada. E quem guia a gente não é a cabeça, o intelecto. Quem guia a gente é o Espírito Santo que está em nós, que diz para nós, faça, não faça, vá, não vá, fica. E tem hora que você não sabe, será que sou eu? Então você fica conversando com Deus e Deus vai te esclarecer, porque o Espírito Santo não deixa dúvida. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus, queridos. Vamos agora discutir aqui no grupo esse tema e crescer nele também. Que todos os irmãos possam também crescer nesse contexto, guardando essas palavras que começam com Tem outras, mas essa eu deixei para entender o desenvolvimento da salvação. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém?